magnetismo. Certo? Dentro das questões de física, eu não botei... Deixa eu ver aqui. Eu não botei nenhuma questão de cálculo na de física, só teoria. Certo? Então a gente vai fazer uma espécie, vamos fazer uma espécie de resumão aí, né? Da física. Então vamos lá, olha só. A óptica, né? O que a óptica estuda? Estuda a luz, né? Ela tem como objetivo principal estudar as propriedades da luz. Página 288, tá? Então o objetivo primordial da óptica é esse, é estudar as propriedades da luz, certo? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é entender como que funciona esse processo, né? Dentro da estrutura da óptica. A luz, ela é uma energia eletromagnética do tipo radiante, né? Responsável pela sensação visual. A velocidade dela é finita, né? A gente já viu. E a propagação dela é linear, certo? Nós temos as chamadas fontes de luz. O que são as fontes de luz? Nós temos dois tipos de fonte de luz. Nós temos a fonte de luz primária, tá? Ou corpo luminoso, né? E nós temos... Tá aparecendo só um pedaço... Opa, espera aí, só um minuto. Porque eu não tô me vendo aqui. Certo. Bom, então, nós temos a fonte primária e a fonte secundária. A fonte primária, galera, é aquela onde os corpos emitem sua própria luz. Professor, como assim? O Sol ele tem luz própria, certo? Então, por ele ter luz própria, ele é chamado de fonte de luz primária, tá certo? Professor, o que seria então a luz de fonte secundária? Bom, secundária, ela não tem a emissão propriamente dita luz própria. Eu posso dizer que ela vai ser gerada por outra fonte. Por isso que é chamada de fonte secundária. Então, no caso, a Lua, na verdade, o que emite na Lua é o brilho do Sol, né? O Sol que joga luz para ela, certo? Então, eu digo que a Lua é um corpo, né, de luz secundária, tá bom? Então, luz própria, fonte primária, luz gerada de outra coisa, fonte secundária, tá bom? Nós vimos também, galera, a questão dos corpos. Nós temos 3 tipos de corpos dentro da óptica, né? Os corpos transparentes, tá? O que são os corpos transparentes? São corpos pelos quais a luz consegue atravessar totalmente, certo? E nós temos, exemplo dos corpos transparentes: vidro, poça de água, tá? Nós temos os corpos opacos, que são os corpos opacos. São corpos que impedem a passagem da luz, assim como uma parede, uma porta, uma pessoa, tá? E nós temos os corpos translúcidos, que é um corpo translúcido. É quando a luz ela consegue atravessar parcialmente aquele objeto, tá? De forma que metade da emissão seja refletida e metade não seja. Por exemplo, folha de papel, vidro fosco, alguns plásticos, tá bom? Ok. Aí nós temos a velocidade da luz, né? A velocidade da luz é a maior velocidade que existe, comprovada no universo, né?
Nós falamos da velocidade no vácuo e a velocidade no ar, né? Falamos a diferença de um para o outro, né? O que mais que a gente falou? A gente falou o que a óptica geométrica estuda, né? Que ela se preocupa apenas com os fenômenos luminosos, sem se preocupar como é que vai ser propagada, da onde que ela vem, ela não se preocupa com isso. A óptica geométrica, ela se preocupa só com os fenômenos luminosos. Tudo que tiver relacionado à luz, ela estuda, tá? Já a óptica física, né, que a gente viu a diferença, ela já se preocupa com os fenômenos luminosos que dependem da natureza da luz. Certo? Beleza? Então, a óptica geométrica, a gente pode dizer assim que existem três princípios básicos dentro da óptica geométrica, tá? Nós temos o princípio da propagação retilínea da luz. O que é retilínea? Reta, né? Esse princípio diz que um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Então, para que a luz possa ser considerada linha reta, a gente precisa obedecer certos parâmetros, como, por exemplo, um meio, né, da onde ela se propaga, o meio tem que ser homogêneo, e o meio tem que ser transparente, porque se não for homogêneo nem transparente, ela não consegue se transformar, ela não consegue se propagar de maneira retilínea, tá certo? O que mais? Princípio da reversibilidade dos raios de luz, ó, isso significa que o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Se eu emitir aqui dois feixes de luz na mesma direção, os dois vão continuar sendo emitidos da mesma forma, tá? Independente de ter um raio de luz ou não, o processo continua o mesmo, né? Ele continua em linha reta e a velocidade continua a mesma, tá bom? Um não interfere no outro. Ok? Princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio aqui foi exatamente o que eu falei. Esse princípio diz que um raio de luz ao cruzar com outro não interfere na sua propagação. Certo? Se ela não interfere na sua propagação, ele se cruza sem causar interferência. Entendeu? Então, não vai fazer nenhum efeito. Tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona o processo aí dos princípios, tá? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta, vocês? Se não tiver, vamos continuar, né? Vamos lá. Nós temos aí dentro do processo, né, a reflexão de luz. O que significa reflexão de luz? Ou reflexão da luz, né? Quando a luz atinge uma superfície qualquer, perfeitamente lisa, e retorna para o meio da qual veio, dizemos que ela sofreu uma reflexão. Imagine um raio de luz incidindo sobre um espelho. Por definição, reflexão é o retorno de um feixe luminoso para o meio de origem ao atingir uma superfície. Então, quando o feixe de luz ele bate numa superfície e aquele raio que bateu depois ele se propaga, nós temos uma reflexão de luz, tá certo? Esse tipo de reflexão é conhecido como reflexão especular, pois a superfície em questão atua como um espelho, tá? A água atua como espelho, né? A luz incide na água e retorna, né? Leis da reflexão. Observe o desenho ao lado quando um raio luminoso encontra uma superfície refletora. Isso aqui eu expliquei para vocês. Eu disse que quando o raio bate na superfície refletora, ele gera três coisas, né? Ele tem o raio incidente, que é o raio que vai bater na superfície. Nós temos uma força chamada de força normal, tá? E nós temos o raio refletido, certo? O raio refletido, o raio,
o raio incidente e o raio refletido gera dois ângulos, tá? Dois ângulos de valores iguais. Então, por exemplo, digamos aqui, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a gente tem uma emissão de um raio do raio incidente que formou um ângulo de 35 graus, tá? Então, raio incidente com um ângulo de 35 graus. Quanto é que vai ser o ângulo do raio refletido? Alguém sabe me dizer? Bom, no caso aí, o raio refletido, ele vai ter o mesmo valor, tá? Ele vai ter o mesmo valor. Então, por exemplo, se o raio incidente, o ângulo for 35 graus, o raio refletido também vai ser 35 graus, tá? Nós temos um ângulo de incidência sendo igual ao ângulo de refletido, tá bom? É uma lei, a gente chama é a segunda lei da, como é que eu posso dizer, da óptica, tá? Um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é a segunda lei. A primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, tá? E aí, muito importante estar atento a isso. Quando o raio ele vai incidir na superfície refletora, ele vai gerar um ângulo, tá? Que esse ângulo vai ser ângulo de incidência. E aí, quando ele sair, quando ele bater na superfície e voltar, ele vai gerar outro ângulo, que vai ser o ângulo refletido, tá bom? Então, dentro da estrutura do feixe de luz, nós temos dois ângulos formados. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Ambos têm o mesmo valor. Se ele tiver 40 graus, o outro vai ter 40. Se tiver 60, o outro vai ter 60. Tá bom? Então, muito cuidado com essas pegadinhas aí. Beleza? Difusão da luz. O que seria a difusão da luz? Ó, quando a luz atinge uma superfície irregular, que é a gente não analisou superfície irregular, a gente estava analisando superfície lisa, né? Quando a superfície é irregular ou cheia de saliências, né? Como se fosse assim, cheio de pedra, alguma coisa assim, o feixe de luz vai para várias direções, tá, gente? Porque a superfície, ela influencia muito, tá bom? Porque aqui tem gente que gosta, assim, da casa na cerâmica da cor branca, porque quando o raio bate, né? A gente já viu o feixe de luz, o branco, ele gera todas as cores. A gente viu isso aí, não foi? Deixa eu ver onde é que tá isso. Tá aqui na página 296, né? O branco, ele reflete todas as cores. Por isso que a maioria das casas o pessoal coloca lá J branca, né? Por quê? Porque o branco ele tem como é que eu posso dizer? Essa peculiaridade. Na verdade, o preto já, né? O preto eu acho assim, muito difícil alguém escolher cerâmica na base preta, né? Porque o preto ele absorve muito calor, né? Então assim, quanto mais a gente tiver menos emissão de calor, melhor, né? Certo? Então, no caso aí, pessoal, a difusão da luz ela vai ser feita, como é que eu posso dizer? De acordo com a superfície. Se a superfície for irregular, a gente vai ter esses raios em várias direções. Tá certo? Ok. Bom, refração da luz. A gente lá em cima viu a difusão. A refração da luz, a gente tem dois casos básicos que eu falei para vocês, tá? Nós temos a refração da luz no caso reto e nós temos a refração da luz no caso oblíquo. Qual a diferença, professor? Bom, no caso reto, os índices de refração vai para o mesmo, como é que eu posso dizer? Para o mesmo ponto, tá bom? Então você incide a normal e aí você tem um raio de incidência 1 com um raio de incidência 2 na mesma medida, tá bom? Ângulo reto é o ângulo que forma 90 graus, tá certo?
E aí nós temos o caso oblíquo. O caso oblíquo ele já é mais tranquilo de se entender. O que acontece no caso oblíquo? Você emite um raio de incidência, né, que vai gerar um ângulo, né, na superfície de separação. E aí esse raio ele vai passar direto e vai ter um leve desvio, tá? Formando outro ângulo. Gente, esse ângulo do raio refratado com o raio incidente é o mesmo valor também, tá bom? Segundo a lei lá da óptica, beleza? Outra coisa, né? Quanto mais inclinado for o raio incidente, o raio que você colocar incidente, em relação à superfície que separa os meios, maior será o desvio do raio refratado, tá? Então, a refração depende da natureza dos corpos que são atravessados pela luz. Então, perceba o que acontece aí com diferentes feixes de raio. Ó. Nós temos o raio 1, o raio 2 e o raio 3, na cor verde, azul e vermelho. Olha como é que foram os desvios. Ó. Se a superfície ela for irregular, acontece isso aí, entendeu? Sistemas ópticos. Os sistemas ópticos, aqui atenção aqui, tá? Ó, os sistemas ópticos, nós temos né, os espelhos, que a gente já sabe que o espelho gera reflexão, né? Nós temos as lentes e prismas, refração. Nós temos as superfícies irregulares, difusão, acabamos de ver lá em cima. E nós temos os corpos opacos, que é a absorção, tá? Veremos cada uma. Na verdade, já vimos, estamos só recapitulando. Nós temos os espelhos, tá? O espelho ele emite duas imagens. Ele emite a imagem virtual, né? Chamada imagem virtual, e também a chamada imagem real, tá? Nós temos dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho convexo, tá? Ele diz, né, que a imagem do espelho côncavo ele pode variar entre maiores e menores, invertidas ou diretas, reais ou virtuais, tá? Os espelhos convexos já formam somente imagens diretas, reduzidas e sempre virtuais. Vocês já devem ter visto. Não, a gente usa muito o espelho convexo, pessoal, por exemplo, nos espelhos de retrovisor de carro, né? Você consegue enxergar, você tem a imagem muito ali, como é que eu posso dizer, muito direta e reduzida e sempre de forma visual, independente da posição do objeto. Então, aquele tipo de espelho ali, ele é baseado em espelho convexo, tá bom? Nós temos as lentes, né, que a gente até conversou sobre algumas doenças que a gente tem na questão do globo ocular, né, do olho. Por exemplo, a gente tem a questão das lentes convergentes, né, que orienta os raios luminosos, concentrando em um único ponto. Por exemplo, a gente tem a hipermetropia, né, que é um erro de refração ocular em que a formação da imagem ocorre atrás da retina, né? Porque o olho é curto demais e o cristalino não consegue se acomodar para posicionar a imagem no local correto sobre a retina, tá? Então, as pessoas que sofrem dessa doença não conseguem enxergar objetos próximos. Qual a diferença entre a imagem virtual e a imagem real? Olha só, Sara, a imagem, isso aí está lá na página 294. Qual a diferença? A imagem considerada virtual é aquela que se forma atrás do espelho, tá? Como assim? Quando a imagem e o objeto se encontram equidistante. Então, quando você tem a sua imagem refletida, mas de forma distante. Essa daí é a imagem que eu chamo de virtual, tá? A real é aquela que você se enxerga naturalmente ali, sem nenhum efeito. Quando você já coloca um efeito, passa a ser já uma imagem virtual, porque vai ser uma imagem como é que é? Ela vai ser refletida de forma
bem afastada da realidade, entendeu? Então, a virtual e a real, ela tem só essa diferença básica. Ok? Bom, aí, isso aí foi a hipermetropia, né? Que eu falei, é uma doença não, você não consegue enxergar. Vamos dizer que é doença porque não é. É tipo, como é que eu posso dizer? Eu não sei se é considerada doença dentro da ciência. Problema, não, acho que é questão de vista, né? Não é doença. É uma falha no globo ocular. A hipermetropia é isso, você não consegue acomodar ou posicionar a imagem dentro da retina. Então, as pessoas que sofrem disso não conseguem enxergar objetos próximos, tá? Com nitidez, tá bom? Fica muito mais claro aí, ó, quando você visualiza a imagem, né? A visão normal, você pega o feixe de luz reto, né? Retilíneo, né? Ó. Já a visão com a hipermetrofia, ó, a imagem ela não parece que não embaça, né? Ela dá uma embaçadazinha, certo? Bom, outra agravante dentro da estrutura das lentes é a miopia, né? A miopia é um erro de refração ocular que causa a dificuldade de enxergar de longe. Então, normalmente, a pessoa que tem dificuldade de enxergar de longe é uma pessoa míope, né? Sofre de miopia, tá certo? Mas por que que acontece isso? Porque é a luz que não alcança a retina. Então, a pessoa, como a luz não alcança a retina, aí a pessoa de longe não consegue enxergar, né? E aí acaba tendo essa discrepância, né? Uma pergunta até aí? Bom, os prismas, né? Nós temos aí o prisma. Sim, a gente falou da miopia, né? Lembrando que a miopia é uma lente divergente, tá? A hipermetropia, gente, é uma lente convergente. A gente já viu a diferença da divergente para convergente. O astigmatismo, pessoal, a gente usa lente cilíndrica, tá? Uma lente mais específica, tá? Nós temos a presbiopia, que é uma lente bifocal, tá certo? E nós temos o estrabismo, que são lentes prismáticas. A gente vai falar dos prismas agora, tá bom? Falar do prisma agora. Bom, por definição, o prisma óptico é todo meio homogêneo e transparente, limitado por duas faces planas não paralelas. Então, como é que funciona o processo? Dentro da parte dos prismas, a gente tem que estudar a luz, né? Então, ó, no caso aí, as cores, né? A gente tem a cor verde, que reflete a luz verde. Nós temos o branco, que reflete todas as cores, tá? Por isso que muita gente opta por pintar o quarto de branco, né? Porque ela emite todas as cores, tá? Nós temos o vermelho, né, que reflete só a luz vermelha, e nós temos o preto que absorve, não reflete nada, ela só absorve todas as cores, tá certo? Beleza? Acredito que tudo tranquilo aí, né? O que mais? Pronto, aí a gente pode trabalhar aí a questão do magnetismo, né? Eu acho que de óptica não tem mais nenhuma dúvida, mas se tiver, vocês podem perguntar, tá bom? O magnetismo. Pessoal, o magnetismo, basicamente, a gente trabalha com ímã,
Ímã. Trabalhou com ímã, você tem o magnetismo, tá? O que é o magnetismo? É uma ação mútua entre ímãs. Então, por exemplo, a gente viu que o magnetismo vem da história antiga, vem lá de 600 anos antes de Cristo, né? Isso aconteceu numa região chamada Magnésia, né? Hoje, lá na Ásia Menor, fica ali próximo da Turquia. Na Turquia, né? Hoje, a pedra lá foi chamada de magnetita, né? E aí passou-se, né? Depois de um tempo, passou a se chamar ímã, né? E a gente viu dentro da estrutura do ímã que a gente tem dois polos. Você pode quebrar o ímã, que o ímã vai continuar tendo os dois polos, positivo e negativo. Antigamente, eles chamavam esses polos de polo sul, polo norte, tá? Onde a gente tinha o quê? Onde a gente tinha a atração dos polos diferentes, né? O sul se atrai com o norte, e quando você tinha os lados que seriam equivalentes, ou seja, com o mesmo valor de carga amostral, eles teriam repulsão. Então, dentro da estrutura do ímã, é muito fácil entender. Se o ímã se atrair, ele está com os polos invertidos. Agora, se ele se repelir, né, repulsão, aí eles estão com os polos iguais, tá? Por isso que existe aquela história, né, que os opostos se atraem, é exatamente por conta disso. O ímã ele tem um polo positivo e um polo negativo, onde esses polos se atraem com diferentes cargas, tá certo? A gente viu que o ímã ele só perde a sua propriedade quando ele é exposto a altas temperaturas, né? Esse é o fato de o que acontece. O que acontece com o ímã quando ele é movido por alta temperatura? Ele se desorganiza molecularmente falando, tá? E o que acontece? Ele perde o efeito, né? Digamos que ele sofre uma desordenação molecular e aí ele já não tem mais aquele poder de atração de um polo para o outro, tá bom? Não tem como a gente não falar de ímã e não falar de campo magnético, tá? Porque o que é o campo magnético? O campo magnético nada mais é que a relação de atração entre um corpo com o outro. Um corpo, não estou dizendo em relação ao corpo físico, não, estou dizendo corpo material, tá? Onde teremos que ter diferença de polos, positivo com negativo, para poder ter a atração, tá bom? Nós temos as substâncias magnéticas, né? Que são aquelas que a gente conhece, que são atraídas como ferro, cobalto, níquel, ligas metálicas, aço, latão. E nós temos as substâncias amagnéticas, né? A borracha, a madeira, o plástico, tá? É muito importante entender esses conceitos. Substâncias que conservam suas propriedades magnéticas, mesmo depois de encerrado o contato de um ímã, são chamados de ímãs permanentes, né? E aqueles que têm um contato através de uma indução, alguma coisa, a gente chama de ímãs temporários, tá? É muito importante entender que o ímã, pessoal, teoricamente ele não faz mal, não tem relatos que o ímã faça mal ao ser humano, a não ser depois de sei lá, de um choque térmico, de altas temperaturas, aí pode ser que isso aí gere algum efeito nocivo, mas não existe estudos, tá? O magnetismo terrestre funciona de que maneira? Nós temos o polo sul, que fica na parte de baixo, e o polo norte, né, que fica lá na parte de cima. O poder de atração entre os polos é polo norte com o polo sul, né? O polo norte geográfico com o polo sul magnético, o polo sul geográfico com o polo norte magnético. Ambos os opostos se atraem, tá bom? Nós temos os fenômenos do magnetismo, né? A gente falou da aurora polar, né? Do austral no polo sul, onde
esses ventos solares são fluxo de rarefeito de plasma quente, né? Os elétrons livres ali na cadeia e tal, né? Como é que funciona o processo da aurora boreal? Ela depende das explosões solares, né? No que acontece, não há como você prever, mas é muito comum você ver a aurora boreal, né? De forma assim bem clara entre 17 e 18 horas e pode durar até 5 minutos, dependendo da quantidade aí né? Dependendo da quantidade de raios solares emitidos, tá? O que mais? Bom, aí nós temos o fluxo magnético e o eletromagnetismo, né? Muito provável que você já deva ter ouvido falar disso, na questão da potência de um material, né? Fora que vocês sabem aí, pessoal, que a gente tem dois tipos de voltagem, né? A nossa voltagem aqui do Ceará é a 220, mas também tem a 110. Normalmente, pessoas que adquirem material que seja diferente da nossa realidade, da nossa potência aqui, elas compram um chamado transformador. Aí o transformador vai converter a energia que está de 110 para 220, tá? O transformador faz esse papel. A gente viu na aula, né, que os transformadores eles são formados por duas bobinas, né, uma dentro da outra, né, só que elas não têm contato, porque se elas tiver contato, ela queima o fusível e já era, não presta para nada. Então, nós temos a parte de enrolamento primário, tá? Nós temos a corrente elétrica de indução dentro do transformador, tá? Que funciona como se fosse um espiral, tá? Então, o que acontece? O transformador, ele vai pegar aquela energia que está convertida em 110 e jogar ela para 220, tá? Isso vice-versa, tá? Pode ser também 220 para 110, tá bom? A gente viu, né, dentro da estrutura do planeta Terra também, que o planeta Terra foi estudado por Marie Curie, né? Dentro de uma estrutura da qual ela classifica a Terra como um ímã. Então, o que ela fala, né? Dentro dessa estrutura, tudo tem a questão como é que eu posso dizer? Tudo tem a questão do magnetismo, dos polos, positivo e negativo, a atração eletrostática, tá bom? Antigamente a gente estudava na história, né? Que a questão dos navios, das grandes navegações, os caras se baseavam em termos de, como é que eu posso dizer, de bússola, né? Para se encontrar ali mais ou menos aonde ele. Agora estou aqui em Portugal, aqui agora estou no Brasil, tal. Eles se baseavam pela bússola, tá? A bússola, para quem não lembra, é um antigo instrumento de orientação usado para identificar a localização pelos pontos cardeais, tá? O que mais que a gente falou? Pronto, aí depois a gente resolveu questão, né? E finalizamos o que a gente queria, né? Então, por exemplo, posso dizer assim, ó, deixa eu fazer vamos montar aqui uma questão aqui para a gente resolver. Digamos que eu tenha aqui, ó, a seguinte pergunta: quando o ímã é aquecido, o que causa nele? O que causa nele?
E aí? O que mais? O que mais dentro da estrutura do ímã? E aí, essa pergunta, quando o ímã é aquecido, o que causa nele? Bom, gente, isso aí, essa resposta mais clara, tá na página, tá bem no iníciozinho do capítulo. Tá na página 305, último parágrafo. Não, penúltimo parágrafo. Diz assim, ó. Entretanto, quando exposto a altas temperaturas, um ímã perde suas propriedades magnéticas. Isso se deve ao fato de que há uma desorganização molecular no interior do ímã. Então, o que acontece quando o ímã é aquecido? Uma desorganização molecular, tá? Ele fica fraco, né? Fraco molecularmente e suas propriedades ficam fracas. Então, botar suas propriedades mudam, né? Ok? Então, pessoal, quarta-feira, amanhã vocês vão estar na reunião, né, do Estado, para saber como é que vai ser as escolas, né, como é que vai ser a questão das matrículas e tudo. Quando for na quarta-feira, a gente faz só atividade, já revisamos a parte do conteúdo, e aí quando for na quarta-feira, a gente fica só na atividade, tá bom? Um beijo para vocês, boa tarde e até a próxima. Tchau. Ah, o número, né? Número para me fazer chamada. Maria, não pode esquecer não. Coloque aí, por favor, números. Tchau.